O texto é muito conhecido, Filipenses 3, 13 e 14. A carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Diz o texto da palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu quero trazer uma palavra para você sobre tratando com o passado, presente e futuro, as três dimensões de tempo da nossa vida. Passado, presente e o futuro. São as dimensões de tempo que o homem está sujeito no Cronos. Eu já disse aqui, vou repetir mais uma vez, que os especialistas dizem que a nossa vida está dividida nessas dimensões da seguinte forma: 50% da nossa vida ficou no passado, 25% no tempo presente, no ano, nesses dias, e 25% no futuro. Aqui é uma divisão. Então, eu vou falar dessas três dimensões de tempo que o apóstolo Paulo coloca nesse texto. A primeira ele diz: quanto a mim não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa eu faço é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ele está falando do passado. Então vamos tratar primeiro com o passado. E tratar com o passado é duas coisas básicas. Quando a gente vai tratar do nosso passado, duas coisas básicas: o que eu tenho que esquecer e o que eu não posso esquecer. Falou do passado, está sustentado nessas duas coisas. O que é que eu tenho que esquecer e o que é que eu não posso esquecer. Então, vamos primeiro o que é que eu tenho que esquecer. Porque o passado, ele tem o poder de neutralizar o presente e estragar o futuro. Tem pessoas marcadas na vida hoje por coisas do passado, que você não tem como ir lá atrás para consertar. Para você ver o poder que o tempo passado exerce sobre a vida das pessoas. Gente marcada emocionalmente, psicologicamente, por questões do passado. Então, em relação ao passado, é o que eu tenho que esquecer. Primeira coisa que você tem que esquecer é dos teus pecados. Porque só tem um que podia lembrar dos teus pecados e lançar no teu rosto: Deus. Ele é que podia. Hebreus 10, 17 diz: olha, dos teus pecados eu não me lembrarei. Eu jamais me lembrarei dos teus pecados e da tua iniquidade. Não fica remoendo por coisas erradas a nível de pecado que você cometeu no passado, porque nem Deus. Aqui está a grandeza da graça de Deus. Ele perdoa e cancela. Consequências do pecado, aí é resultado. Eu tenho, você tem. Mas a culpa está cancelada. Então, se tem uma coisa que você tem que esquecer, é dos seus pecados. Não deixe coisas erradas que você fez na vida remoer você, mexer e perturbar seu emocional. 2, o que é que eu tenho que esquecer? O pecado dos outros contra mim. Ofensas, maldades que fizeram com você. Porque, queridão, se você não conseguir cancelar, esquecer a maldade dos outros, você só tem um remédio, e não tem outro, em relação à maldade dos outros sobre você no teu passado. Só tem um remédio: perdão.
O perdão é o único remédio eficaz contra ofensas e maldade que os outros fizeram contra nós. Só tem esse. Quando a Bíblia está falando de esquecer, é porque ao você liberar perdão sobre pessoas que te ofenderam e te machucaram, quando você lembrar do fato, ele não faz mais mal a você. Porque você tem uma mente ativa. O ser humano, ele não deleta pensamentos, ele substitui pensamento. Então, você pode lembrar de uma maldade que fizeram, mas isso não mexe no teu emocional. Porque a ferida emocional está fechada. A ferida emocional está fechada. E a questão é o seguinte: se você não libera perdão sobre coisas que aconteceram no passado, 3 coisinhas vão vir como resultado para a sua vida. A primeira eu acabei de falar: feridas emocionais abertas. E feridas emocionais abertas vão mexer no seu mecanismo de defesa do organismo. Pessoas vulneráveis a doenças porque seu emocional está fragilizado. Então, doenças que você podia resistir e não resiste por causa do emocional. A maioria quase que absoluta das doenças são psicossomáticas. Mente e corpo. Então você não libera perdão, tem a ferida na alma. Ao ter uma ferida na alma, o seu emocional fica fragilizado. O seu emocional fragilizado, as defesas do seu organismo estão fragilizadas. Meu irmão, não tem nenhuma outra matemática. Essa é a primeira coisa. Se você não libera perdão sobre coisas do passado, primeiro, você tem o emocional fragilizado. Você é o doutor não me toques. Qualquer coisinha entra em depressão, qualquer coisinha fica angustiado, qualquer coisinha fica para baixo. Por quê? Porque tem uma ferida. Ferida dói. Tocou nela, dói. A ferida no soma, no corpo, se bater, dói. No emocional é pior ainda. Se bater, vai doer por dentro, que vai refletir no exterior. Segundo lugar, se você não quer esquecer do passado em relação às ofensas que fizeram com você e você não quer perdoar, que é o único remédio, então, queridão, eu tenho uma notícia triste para te dar. É que no mundo espiritual, se você não libera perdão para os outros, você também não recebe o perdão de Deus. Foi o que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, em Mateus 6, 14 e 15. Se nós perdoarmos as ofensas dos homens, Deus perdoará as nossas ofensas. Se não perdoarmos as ofensas dos outros, dos homens, Deus não perdoará as nossas ofensas. Então, se você não quer liberar perdão, você também não estará disponível para receber perdão de Deus. A terceira, como resultado de você não querer liberar perdão para poder esquecer da maldade dos outros, é que você dá legalidade ao diabo. Isso aqui é sério. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11, o apóstolo Paulo diz: a quem vós perdoardes, eu também faço isso na presença de Cristo por amor a vós, para que não sejamos vencidos por Satanás. Quando você não libera perdão, você dá legalidade para o diabo operar na tua vida. Não adianta dizer, está amarrado, eu te repreendo. E o diabo diz, não me repreende não. Você está me dando legalidade. Você pode usar qualquer chavão evangélico, qualquer narrativa gospel contra Satanás, que ele está dizendo, você não tem legalidade para isso não. Você está na igreja, toma a ceia, fala língua estranha, dá dízimo e oferta, mas não libera o mal que uma pessoa fez, até da tua família, até da tua casa, teu pai, tua mãe, não sei o que é, lá atrás. Então, coisas acontecem na sua vida porque você está dando legalidade ao diabo para ele operar, porque você não libera perdão. Então, você tem que esquecer da maldade dos outros. Pedir a Deus, orar, batalhar por isso. Uma outra coisa interessante, o que é que eu tenho que esquecer? Número 3,
Você tem que esquecer as suas atitudes erradas. Não são pecados. As vaciladas que a gente dá na vida, oportunidade que a gente perde, decisão que tomamos ou não tomamos. Caramba, como é que eu dei essa bobeira? Meu Deus, há 10 anos atrás, como é que eu fui fazer esse negócio? Queridão, esquece. Isso é para você esquecer, querido. Não vai funcionar. O que é que eu tenho que esquecer? Coisas ruins que me machucam, perdas, acidentes. Tem alguma coisa ruim. Não é pecado teu, não é vacilada sua, não é ofensa dos outros, mas as coisas ruins, desde que o homem está nessa terra e que o pecado entrou, acontece coisa ruim. E que muitas vezes deixa a pessoa marcada, com emocional, sabe? Esquece, meu irmão. Diga aí para quem está do seu lado aí, para dois aí, esquece. Fala aí, só isso. Só. Deixa que ela vai dizer o que é. Para ela mesma. Tá certo? Agora, eu estou falando em relação ao passado, o que eu tenho que esquecer. Uma coisa eu faço, e é que Paulo fazia. Eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Você tem que lembrar só de uma coisa acerca do apóstolo Paulo. Foi o apóstolo Paulo que consentiu na morte de Estevão, o primeiro mártir. Foi o apóstolo Paulo que prendeu cristãos e levou para a cadeia e deu chibatada. Foi o apóstolo Paulo. Ele não queria lembrar disso. Esse era um passado, que ele consentiu em muita maldade, que ele comandou muita maldade contra cristãos. Então, esquece, meu irmão. Agora, o que eu não posso esquecer? Tem coisa do passado ou da tua história até aqui que não é para você esquecer. A primeira delas, para você não esquecer, adversidades e lutas que te fizeram crescer. Tem adversidade e luta, meu irmão. Você passou no estreito. Não foi fácil, mas isso te ajudou a aprimorar a tua fé. Isso ajudou você a melhorar a sua vida. Essas coisas não são para você esquecer. O salmista, no Salmo 119, versículo 71, ele diz: foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse a tua lei. Isso é, eu passei um aperto para poder me chegar para perto de Deus. O apóstolo Paulo diz em Romanos 5,3, porque sinto prazer na tribulação, porque a tribulação produz a paciência a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O que Paulo está dizendo? As minhas adversidades me ensinaram, me estruturaram para eu aprender a esperar. Tive a experiência de vencer. E aí eu tenho agora a esperança que se eu passar por outras lutas, eu vou vencer também. Olha o processo na vida de Paulo. É o mesmo apóstolo que em 2 Coríntios 4,7 diz, interessante, que a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória muito excelente. Ele chama de leve e momentânea. E olha que esse cara tomou varada, foi preso injustamente, tomou chicotada, 196 chibatadas, de um chicote flagelo. Olha, sofreu perseguição de toda a sorte. Ele diz, a nossa leve e momentânea tribulação produz peso de glória. Isso não é para você esquecer. Até coisa ruim que aconteceu na tua história, mas que fez você chegar até aqui. Isso é um testemunho. Até para você dar para a tua família, não fica contando prosa, não. Mostra para teus filhos de onde você veio. Até para alicerçar novos na fé. Eu tive agora essa semana, eu fui convidado para falar para jovens pastores. Uma turma que está aí dirigindo igreja hoje, que são presidentes de igreja ou que estão em processos de transição. Aí eles se reúnem, o Tel Hayashi comanda essa garotada, aí eu fui falar para eles lá. Aí eu cheguei lá para falar e disse assim,
A primeira coisa que eu queria falar para vocês é os erros do meu ministério. Porque eu sou um líder, então tem que contar para eles, não é? A vantagem, meu ministério, a grandeza, Não. Primeira coisa que eu falei, vou dizer para onde é que eu errei. Onde eu errei, não tem nada de diabo. Eu errei. O chifrudo não tem nada com isso. E olha que ele é mau. Foi erros que eu cometi, mas que me ensinaram. Ai, meu Deus, como é que eu errei? Como é que eu fui fazer isso? Não. Me ajudaram para eu chegar até aqui. Aí contei para eles. Então, coisas que aconteceram de ruim, mas que serviram para você chegar até aqui, para você ter vitória, não esquece isso não, querido. Não esquece não. O que você tem que não esquecer? As coisas boas da vida, gente. Como já eu fico me lembrando, rapaz. Eu já contei aqui. Eu fico me lembrando. Meu sogro, 11 filhos, pastor Santos. E esse povo todo numa Kombi. Com mais os penetrinhas que já existiam. Rapaz, a Kombi parecia uma lata de sardinha. A gente ia para Grumari, para a praia de Grumari, ainda tinha vaga para um isopor grande, com farofa, maionese, arroz, groselha. Refrigerante era coisa de rico. E a gente fazia festa. Eu não me esqueço desse negócio. Já falei aqui para vocês, o pastor Matias Velho de Guerra, que está vivo até hoje. 95 ou 96. Fez um dia desse aniversário. Aí Matias alugava um lotação, um catamindingo daqueles poderosos. Aí reunia várias famílias, inclusive a do meu pai, para a gente ir lá para Marambaia, porque Matias era sargentão do Exército e a área reservada só entrava, tem a praia lá, só entra quem é militar. A gente ia para lá, para uma farnel, era uma festa. Essa coisa boa. Coisa boa. Também, meu pai alugava uma casa em Araruama de 2 quartos para a família do meu pai, família do meu tio Alfredo e alguns penetras mais. Certo? Dormiam na varanda, dormiam na cozinha. Eu vou esquecer disso, era top lá em Araruama. Eu já falei para vocês. Depois, quem passava a alugar casa para tirar férias lá com a família do pastor Santos era eu. Eu é que procurava. Aluguei uma casa pobre, irmão. Aluguei uma casa com piscina em Iguaba. Isso era o ápice, era o céu. Casa com piscina, só tinha um detalhe, a casa tinha 2 quartos. E nós éramos mais de 20. Tá coisa linda. Sabe? Aí o cara, e eu pedindo para o cara não dizer, né, porque eu não podia mentir, se ele dissesse quantas pessoas vão vir, a casa caía. Ele não perguntou e eu também não falei. Aluguei a casa lá em Iguaba, falei para a plebaiada toda, aí a casa com piscina. O pessoal ficou animadíssimo. Quase um dormindo em cima do outro. Uma coisa linda, só que a casa era de grade. Você do lado de fora dava para ver a piscina dentro. Aí eu estou vendo um cara, o pessoal diz assim, Silas, tem um cara contando quantos tem na piscina. Aí eu falei, quando eu fui ver era o dono. O cara assim, ó. Aquela muvucada, meu irmão. Aí eu cheguei, ele falou, esse povo todo está na casa? Eu falei, sim. Você é louco? Não. Você não disse o número? Eu falei, pelo amor, vou embora. Eu vou até embora que eu não quero me aborrecer. Eu falei, é melhor ir embora mesmo, porque vai se aborrecer, que ninguém vai sair daqui. Rapaz, a água da piscina já ficou preta no final das férias, que não tinha como mais purificar. Eu vou esquecer um negócio desse, rapaz? Lembra aí coisa boa que aconteceu na tua vida? Como é que você esquece? Ai, meu Deus, quando eu era pobre. Mas teve coisa boa, rapaz. Quem sabe faz a festa com o que tem. Porque você não pode esquecer pessoas que foram bênção na sua vida
e que te ajudaram. Você não pode esquecer. Pessoas que foram bênçãos na sua vida. Vou dar um exemplo. Ele já não está aqui entre nós, a filha dele está aqui. A Flávia. O pastor Francisco Nobre. No último filho meu, a Thaísa. Elisete tinha que fazer uma cesárea. Eu não tinha dinheiro para fazer isso. Tinha que ir para um hospital, não tinha plano de saúde. Quem pagou a cesárea da Elisete? O pastor Francisco Nobre. Ele é que pagou. Eu não pedi, mas eu comecei a orar e ele andava muito comigo, muito junto, sabia de coisas que a gente convivia. Aí ele falou, fica em paz, cara. Vê lá quanto é que eu pago, depois tu acerta. Eu nem acertei, ele falou, esquece. Como é que eu vou esquecer um negócio desse? Não posso esquecer. Como é que eu vou esquecer do meu sogro e da minha sogra, do meu pai e da minha mãe, que me construíram, com sua vida, com seu jeito de ser? Como é que eu vou me esquecer de pessoas que fizeram bem? Rapaz, tem gente que lembra de uma porcaria. Um dia eu pedi um sapato emprestado e ele não deu. O cara não esquece, meu irmão, de uma bobagem, mas não lembra uma coisa boa. Um prato de comida, um dinheiro emprestado, uma conta de luz paga, um favor que te fez. Não esquece não, irmão. Não esquece de pessoas que te abençoaram. Coisa terrível é a ingratidão. Uma coisa horrorosa é a ingratidão. Por isso que Paulo diz em Filipenses 4:8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é puro, se alguma virtude, se algum louvor, nisso pensai. Pensa coisa boa. O que você não pode esquecer, feitos de Deus. O que é que Deus tem feito na tua vida? O Salmo 103, versículo 1 ou 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Olha o que é que Deus tem feito na tua vida, na tua história. Livramentos, portas abertas, salvação, cura, solução de problemas. A Ele a glória, a Ele o louvor, não esqueça. Não esqueça, meu irmão, das promessas de Deus. Olha, vou dizer só umazinhas aqui para você. Isso é promessa de Deus. O Salmo 34, versículo 19 diz, muitas são as aflições, as tribulações do justo, mas o Senhor o livra de todas. O Salmo 34, versículo 7 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Você não está sozinho em lugar nenhum. Jesus declarou em Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é promessa de Deus, não se esqueça. Hebreus 5:9 diz que ele veio a ser a causa de uma eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Tem salvação para você, que é a maior promessa da Bíblia. Não esqueça. Então, sobre o passado, a base é essa, o que eu tenho que esquecer e o que eu não posso esquecer. Pense aí na sua vida. Libere. Tire da sua vida. Peça ajuda a Deus. Libere perdão para quem tiver que dar perdão, porque o maior beneficiado é você, não é quem você perdoa, não é você. Muitas vezes o cara que fez a maldade contigo nem lembra mais, mas quem toma pedrada é que sente a dor. Quem toma pedrada é que sabe o que doeu. Então é você. A maior vítima da história passada. Então, cancele você mesmo essas coisas e viva feliz. E vamos embora para frente. Agora, a segunda dimensão de tempo é o presente. Uma coisa eu faço é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Eu já disse aqui uma vez que eu estava vendo aí um desenho animado, aí o cara lá, o mestre lá do desenho animado, disse esse negócio aqui que eu achei muito legal. O passado é história,
o futuro é mistério. E hoje é tão importante que é uma dádiva que é presente. Presente. Então, deixa eu dizer aqui alguma coisa para você, do que o apóstolo Paulo está dizendo sobre o presente. Ele diz assim: uma coisa é que eu julgo que eu não tenho ainda alcançado. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo ele está fazendo algo interessante. Ele é consciente das suas limitações, sabe quem ele é e que ainda tem uma longa caminhada. Quanto mais, irmãos, eu julgo que eu ainda não alcancei, mas uma coisa eu estou fazendo. Eu não alcancei isso ainda, mas eu estou no caminho. Então, você hoje, nesse tempo presente, você tem que saber quem você é, saber das suas limitações e saber que ainda tem uma longa jornada. Olha sobre o presente o que ele fala. Uma coisa eu faço, eu realizo, eu produzo, eu construo. Eu não fico parado, eu tomo atitudes. Eu faço. Eu realizo. Eu construo. O que é que você está fazendo hoje? O que é que você está construindo hoje? Quais são as atitudes que você está tomando hoje? Se realiza, se constrói, se produz com inteligência, com sabedoria, com conhecimento, aplicado ao trabalho e ao esforço, que é o uso de uma energia acima do comum. O que é que você está fazendo? Meu filho, moleza, como eu digo, é pudim, gelatina e sopa de minhoca. Rapadura é doce, mas é dura. O trabalho não foi o diabo que inventou. Não, foi Deus. Jesus falou em João 5,17, meu pai trabalha até agora e eu também. É que você está fazendo uma confusão do cansaço e fadiga do trabalho com o valor do trabalho. Um dos propósitos pelo qual Deus colocou o homem no planeta Terra está em Gênesis 2,15. Deus colocou o homem, diz lá o texto, para lavrar e cuidar, isso é, para produzir e conservar. Propósito. Propósito de Deus. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses 3,10, diz, quem não trabalha não come, isso é, não é quem perdeu o emprego por conjuntura social, vagabundo que não quer trabalhar. Paulo diz, quem não quer trabalhar não coma, o vagabundo, o cara que não quer. Não sustenta esse cara não, meu irmão. Vai casar com alguém? Olha quem é o santo. E se você for viúva, redobre a atenção. Porque o malandro quer vir para usufruir alguma coisa que você já tenha. Então fique esperta. Quem é o cara? Quem é o deitão que está chegando? Que está encostando? Você tem que... Minha irmãzinha, se você não entender isso, ele já sabe que você está fragilizada. Ele já sabe. O homem tem uma capacidade, uma sagacidade de percepção emocional nessa hora. Sabe que ela está fragilizada. Aí encosta. Meu bem, minha querida, você é a mulher da minha vida. Uau! Há quantos anos eu não escuto isso? Você é a mulher da minha vida. Teu apartamento, teu carro, você é a mulher da minha vida. A pensão que tu recebe do que foi, você é a mulher da minha vida. Ah, filhinha, ah, queridinha. Olha esse cara aí! Você que está no presente não pode viver do passado. A questão é hoje. Hoje eu faço. Hoje eu esqueço-me das coisas que para trás ficam. Aí ele vai dizer uma outra coisa. Avançando para as que estão diante de mim. O que é isso? A ideia de Paulo é de um corredor. Todo corredor faz um violento esforço para frente. Então a ideia de Paulo, o que eu estou fazendo hoje? Avançando para as coisas que estão
diante de mim um violento esforço para a frente. E o que é um violento esforço para a frente? O que é isso que eu tenho que fazer hoje? Todo corredor anda acima da média. Nenhuma modalidade de corrida o corredor anda normal. Nenhuma. Todo corredor anda acima da média. Ele executa uma coisa que eu acabei de falar chamada esforço, que é empregar uma energia acima do normal. É o que você e eu temos que fazer hoje. Você quer conquistar? Você quer vencer? O que é violento esforço para frente? É ser determinado. Eu decido que vou avançar. Eu decido que eu continuo na corrida. Eu decido que eu vou correr o meu propósito. O que é um violento esforço para frente? É não ter medo de avançar. O que é um violento esforço para frente? É conquistar hoje. Escute isso. Um corredor, para vencer uma maratona de 42 quilômetros, para ele vencer uma maratona de 42 quilômetros, ele tem que vencer o primeiro centímetro da prova. Para um corredor vencer uma maratona de 42 quilômetros, a maratona das Olimpíadas e grandes maratonas, ele tem que vencer o primeiro centímetro da pista. Qual centímetro ou quantos centímetros você venceu hoje? Por isso que a Bíblia diz em Zacarias 4,10 que você não deve menosprezar o dia das coisas pequenas. Ninguém vence uma maratona esticando a perna como se estivesse pulando 3 degraus. Vocês já viram como é que é uma maratona? É interessante. Tem o pelotão profissional e tem a massa. O pelotão profissional na frente e depois a massa mais atrás. Disparou. Você vê aí alguns da massa passa pelo pelotão profissional no primeiro quilômetro. Aí passa e ri. Passei aqui o campeão, medalha de ouro de maratona, no primeiro quilômetro. E o cara está lá, ó. Ele sabe que ele tem que vencer 42 quilômetros. Por quê? Você já viu um campeão de maratona sair disparado? Só o povão que está brincando. Que vai correr 1, 2, 3 ou 4 quilômetros. Aí sai igual uma disparada louca. E os profissionais? Vamos lá. Ele está vencendo a cada centímetro da pista para poder vencer os 42 quilômetros. O que é que tu está querendo correr? Eu fico vendo hoje, rapaz. Os camaradas querem uma coisa que leva 10 anos, ele quer em 6 meses conquistar. Isso não é assim não, meu filho. A vida não é assim não. Você não vai conquistar as coisas da noite para o dia. O único lugar que o cara entra pobre e 2 horas depois está bilionário é na Netflix. E filmes de Hollywood. É o único lugar que o cara entra, 2 horas depois é pobre, ferrado, lascado, 2 horas depois termina o filme, ele é bilionário. Isso não é vida. A vida não é assim. Conquiste hoje o primeiro centímetro, o segundo centímetro, para você poder vencer a maratona da tua vida, meu filho. Ah? Olha que coisa interessante. Ele está dizendo o seguinte: uma coisa eu faço, esqueço do passado e no presente, avanço para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Eu não estou parado. Eu tomo atitude, eu estou agindo. Ninguém que entra numa corrida, para poder chegar num objetivo, você já reparou que ninguém pode entrar na pista para impedir um corredor? Ninguém entra na pista. É o que você tem que entender. Você está nessa pista aí, não vem com essa conversa que foi fulano, que foi beltrano, que foi ciclano, é você. Ou você para ou continua, meu brother. Para de ficar arrumando desculpa que alguém entrou na tua corrida. Hã? Eu quero dizer, sabe o que Deus faz? Eu andei algumas vezes com o presidente Bolsonaro, então eu sei, eu já via isso antes, mas eu pude presenciar comboio presidencial.
um comboio presidencial, vocês sabem. Eu andei com ele algumas vezes, né? Um monte de motocicleta na frente, carros de segurança. Então, o chefe da segurança, dependendo do lugar e da área, ele dita a velocidade. Ele fala 80 quilômetros, 100, 120, depende da área. Áreas de fluxo de trânsito, 80 quilômetros. O que vai acontecer? Meu filho, eu vi cada cena. Sai um monte de moto na frente. Eles vão travando tudo. Tudo. Trava tudo. Trava carro. Se a pista estiver meio cheia, a moto entra e manda todo mundo parar. E vem o comboio do presidente. E aí você vê os policiais que estão travando pistas e travando cruzamentos. Você vê eles fazerem assim, ó. Vamos embora. Aí você anda um percurso que você ia levar 1h30, você faz em 20 minutos. Mas o que eu quero dizer? É o seguinte, meu queridão. Você está correndo a sua corrida? Você está dentro do propósito de Deus? É como Deus está dizendo, vamos embora, meu filho. Vambora. Eu estou segurando aqui capeta, eu estou segurando gente má, eu estou impedindo gente de entrar na tua corrida. Siga em frente! E em último lugar, futuro. Lembra do corredor? A ideia de Paulo é um corredor. O corredor vê o alvo. Isso é o corredor. O corredor tem a visão do seu propósito. Chegar na linha de cruzada. Lá, cruzar a linha final. Ver é com os olhos, visão é com a mente. O que é que você vê aqui do propósito da tua vida para o futuro? Nada. Estou com pena da tua mulher se tu é casado. E da garotada que está em volta de você. Estou com pena. O que é que você vê? Eu não vejo nada, pastor. Rapaz, você tem na mente, você tem 2 processos. Memória é o HD, tem a ver com o passado. Imaginação, capacidade de criar imagens, tem a ver com o futuro. Porque Deus usou isso com Abraão. Abraão estava lá na tenda, todo triste. Sai daí. Olha para as estrelas do céu. Vê se dá para contar. Assim será a sua descendência. Deus deu uma visão, porque é isso Abraão entendia. A capacidade de imaginar lá no futuro. Qual é a tua visão? Como é que você está numa corrida e não sabe para onde vai? Qual é o corredor que entra numa maratona e não conhece o final dela? Para onde? Qual é o teu alvo aqui nessa vida? Onde é que você quer chegar? Lembre-se que todo corredor obedece uma direção. Você já viu alguém em maratona, pode ser qualquer modalidade, maratona que é mais longa, que o camarada começa num ritmo mais lento, mas qualquer 10 mil metros. Qualquer corrida de atletismo, você já viu algum corredor correr desse jeito? Vê aí se você já viu, em qualquer competição de atletismo, algum cara correr assim. Você já viu? Se você vê assim, tem um maluco na corrida. Tem um perturbado. O corredor, você vai ver ele obedecendo. Ainda mais corridas em estádios, né? Você que tem uma linha de separação, o corredor, pode mudar o ritmo da velocidade, mas ele obedece uma direção. Você está em zigue-zague, cara. Qual é a direção que você tem para a tua vida? O que o pessoal vai dizer? Está ficando doido, cara. Uma hora que é uma coisa, outra hora que é outra, outra hora que é outra, outra hora que é outra. Vive de modismo. Agora descobriu que tem um negócio agora novo que dá para ganhar dinheiro. E os malandros deitam e enrolam em cima dos otários, inventando coisa para tomar dinheiro de bobo. Coisa rápida, sem esforço, para ganhar muito. É igual o pastor Marco Antônio, meu amigo, que quando liga para mim, eu falo, tudo bem, Malafaia, teu servo para assuntos leves, tais como carregar isopor. Ele é engraçado e tem uma voz bonita. Malafaia, seu servo para assuntos leves, tais como carregar isopor. É o que todo mundo quer. Quer carregar isopor e ganhar um dinheirão. Só quer moleza. Qual é a
a direção? Está em zigue-zague, rapaz. Qual a direção da tua vida? Onde é que você quer chegar, meu filho? Para você chegar no alvo amanhã, tem que entrar na corrida hoje. Você tem um alvo? Tem que estar hoje na corrida. Você tem que estar na corrida hoje. A palavra-chave para o futuro é esperança. Qual é o significado de esperança? A confiante perseverança no futuro. Esperança, a confiante perseverança no futuro. É acreditar no amanhã. Por isso que Paulo diz, alegrai-vos na esperança. Se alegre pelo que vai acontecer lá na frente. É por isso que o apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4, diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos gerou para uma viva esperança pela ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Está falando de uma esperança transcendental. Existe a esperança da vida e a esperança transcendente. A esperança da vida que você vai conquistar, vai comprar sua casa própria, vai ter um emprego melhor, vai abrir um negócio, vai dar certo. Isso aqui são a esperança da vida. O acreditar no futuro da tua vida perfeitamente normal e tem que acontecer. Agora, tem uma esperança transcendente, que ultrapassa o limite da experiência humana. É a eternidade, é o céu, é viver para sempre com o Senhor. Então, nós temos uma esperança que ultrapassa o limite da experiência humana. É isso que Paulo estava vendo. É isso. Ele estava vendo uma coisa interessantíssima. A expectativa da recompensa. Meu irmão, isso vale para a vida material como para a vida espiritual, gente. Uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo prêmio, pela recompensa. Você está trabalhando igual um doido, está botando para quebrar, para quê? Pelo prêmio. Vou ter uma vida mais fácil, vou dar uma segurança para minha família. É o prêmio do teu trabalho, do teu esforço, da tua luta aqui na terra. E a mesma coisa no serviço do Senhor. Ano de servir, tem um prêmio. Deus não fica devendo nada para ninguém. 1 Coríntios 15, 58, sede firmes, abundantes e constantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deus não vai dever nada para você. Tem recompensa. Olha o prêmio. Fica estourando dinheiro, gastando com bobagem, não guarda nada, não constrói nada. Qual é o prêmio? Zero. Não tem prêmio, não tem recompensa. Quer ter uma vida mais fácil no futuro? Escolha as coisas difíceis hoje. Você quer as coisas fáceis da vida hoje? Te prepara para uma vida dura no futuro. Você quer coisinha só coisinha facilzinho, como carregar isopor? Só coisinha fácil? Te prepara que o teu futuro vai ser muito duro. Agora, se você escolher as coisas duras da vida hoje, vai ter prêmio. Tem prêmio, meu irmão, na vida. Deus não é loteria esportiva, que faz da noite para o dia você ganhar alguma coisa de milhões. Tem uma história, tanto no reino como na vida. E olha o que ele vai falar. A soberana vocação. Um objetivo além dos objetivos humanos. É aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios 15, 19. Se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Em Romanos 8, 18, ele diz: para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Olha onde ele estava olhando. A soberana vocação, a coisa mais importante da vida dele, a comunhão com Deus, a esperança da vida eterna, aquilo que ele vai dizer em 2 Timóteo 4, 7, 8. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora eu estou no aguardo da coroa de justiça, que não apenas vai ser entregue a mim, mas a todos que amarem a sua vinda.
É o prêmio da soberana vocação. Você tem uma soberana vocação. Não é de ficar rico, ou de conseguir o mais alto posto da tua empresa, ou ter um negócio. A tua soberana vocação é: você foi feito para viver eternamente com Deus. Você foi feito para passar a eternidade com Deus. O texto áureo da Bíblia é para você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A soberana vocação é que você não foi feito para viver 30, 40, 50 ou 70 anos. Você foi feito para ser eterno. E você só pode ser eterno se você entregar sua vida a Cristo e obedecer a sua palavra. Eu termino a minha palavra dizendo: seu passado pode ter muitas marcas, seu futuro está intacto. Decida hoje. Seu passado pode ter muitas marcas. Você pode ter feito bobagem, outros fizeram bobagem com você. Te deram prejuízo. Foi maltratado, foi criado, jogado para lá e para cá. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. A grandeza do ser humano é que ele pode romper a sua história. Tanto para o bem como para o mal. É porque meu pai, é porque minha mãe, é porque a minha família, é porque babababá. O mundo está cheio de histórias, de pessoas que vieram do nada, que foram maltratadas, abusadas, jogadas de lado, e que hoje é gente. E o mundo está cheio de história, de gente que vem em berço de ouro. E que hoje não é nada. Eu estava conversando com um empresário bilionário. Um cara top. Aí me chamou para almoçar, para conversar. E eu mostrei a ele que tem coisas que é maior do que a riqueza não compra. Aí, conversando com ele, ele falou, não vou dar nomes aqui, mas um dos maiores grupos empresariais do mundo. O filho dele é amigo do herdeiro. Ele falou, pastor, a casa desse menino em Londres, que estuda numa das escolas, o filho dele é colega de turma, a casa que esse garoto mora, os pais moram na América, a casa de 200 milhões de libras. Vou transformar em real para você entender. 1 bilhão e 400 milhões de reais. A casa. Agora, pastor, o cara está desgraçado na cocaína. Herdeiro de um dos maiores grupos mais poderosos do mundo. Ele falou, o cara está desgraçado na cocaína. Eu falei, é, meu filho. É? Então, está aí a prova que o dinheiro não é tudo. Então, o ser humano pode romper para pior ou para melhor. Eu vou dizer uma coisa para você que eu já falei aqui num culto. Eu ser o que sou não faz mais do que a minha obrigação pelo lar que eu fui criado. Pela educação que eu recebi de meu pai e da minha mãe. Meu pai e minha mãe são educadores seculares e teológicos. Minha mãe está viva com 95 anos, é trisavó. Uma mulher de alta formação na área educacional, há mais de 70 anos, professora. Eu sei o que sou, não é mais do que obrigação minha. Agora, a beleza é você que não teve um pai como eu tive, uma mãe como eu tive, e também me casei com uma mulher extraordinária, de uma família extraordinária que me influenciou, que foi o pastor dessa igreja e a sua esposa, que eu digo sempre, quem conheceu, eu não conheci uma mulher igual à minha sogra. Eu não conhecia até hoje uma mulher como a minha sogra. Então eu tive esse privilégio. Aí você diz, pastor, não me contar onde eu nasci, onde é que eu fui. A grandeza é você romper isso daí e ser uma pessoa de valor hoje. Essa é para você que eu bato palma, eu sei o que sou. Não tem que bater palma coisa nenhuma, mais do que a minha obrigação. Agora você, que teve toda uma história, agora, para de ficar se lamentando, ser lastimável pelas coisas ruins. Hoje,
Você pode decidir romper ou com a tua própria história errada de suas escolhas, ou com a herança errada que você recebeu. Você pode romper, porque teu futuro está intacto. E com a ajuda de Deus, você pode construir um novo futuro na terra e se preparar para a vida eterna com Deus. Quem pode exaltar ao Senhor? Quem pode glorificar esse Deus? A igreja de pé. Eu vou terminar o culto, mas eu não posso terminar sem fazer um convite a você.